acontece amanhã o simpósio das promotorias de justiça especializadas em fundações e entidades de interesse social. Sobre o assunto eu converso agora com a promotora de justiça, Doraci Moreira Reis, titular da primeira promotoria de justiça especializada em fundações e entidades de interesse social. Bom dia, promotora. Bom dia, também. Prazer tê-la aqui no Bom Dia Maranhão. Esse trabalho feito pela promotoria, ele consiste não só na fiscalização, mas também em levar informação a essas entidades, não é? Seja através de oficinas, de capacitações. Eu queria que você falasse sobre esse aspecto, que inclusive é pedagógico. Pois é, a gente observou que, tanto eu como a promotora Fernanda, da necessidade de instrumentalizar essas entidades de interesse social. Porque a entidade de interesse social, ela veio preencher a lacuna que o Estado deixou. O que acontece hoje? Elas foram chamadas para o olhar da cidadania. Elas foram chamadas para cumprir esse espaço deixado pelo novo marco regulatório. E o que a gente quer fazer agora com esse simpósio? Trazer essas entidades todas, as que já têm o perfil de entidade de interesse social, quanto aquelas que estão buscando esse mesmo perfil. Então é importante a gente tratar essas entidades porque elas atuam no município. Elas são força propulsora da melhoria daquelas comunidades. Tanto é que a gente faz a capacitação polarizada. Estive agora naquele eixo Itaquibacanga, conversando com 78 entidades. Um número grande ali naquela área, não é? Um número excelente. E se você for verificar o olhar do cidadão e a confiança que tem naquela associação, é que a gente vê que a falta de estrutura para que elas melhor possam prestar aquele serviço. Os núcleos de atendimento aos idosos, as escolas comunitárias, os núcleos de proteção ao meio ambiente, o atendimento às questões de saúde. Então é todo um perfil cidadão, mas trabalhando de forma muito precária, sem um mínimo de organização, sem um mínimo de conhecimento, o que é que dispõe a lei, o que é que precisa estar no seu estatuto. Se a gente for verificar, a maioria dos estatutos dessas entidades, ela tem um perfil social muito forte. Por isso é que buscamos esse resgate, esse trabalho, para mostrar a necessidade de uma melhor profissionalização dessas associações. São Luís foi dividida em 5 polos, né, para facilitar até o trabalho. Essa estratégia tem dado resultado, promotor? O que é possível falar sobre essa estratégia montada e, assim, quais são as principais dificuldades enfrentadas por essas entidades do terceiro setor, além do que a senhora já falou aqui? Elas têm grande dificuldade na prestação de contas, por ausência total de estrutura organizacional. Elas trabalham aí na boa vontade. Reúnem um grupo de pessoas, formam uma associação, os seus estatutos contemplam o perfil social muito forte, mas fazem a pactuação com o poder público, buscam a ajuda do Estado e na hora da prestação de contas elas se encontram com grande dificuldade. E a prestação de contas do terceiro setor, ela tem toda uma especialidade. Ela não é feita de uma norma contábil qualquer. Ela vem buscar um outro tratamento. E é isso que nós também queremos fomentar nesse simpósio. Instrumentalizar essas entidades, tanto é que o Conselho Regional de Contabilidade é o nosso grande parceiro. Nós vamos estar, inclusive, credenciando amanhã, vamos estar certificando 8 horas, porque o contador precisa fazer essa formação continuada, que é para compreender o que é uma prestação de contas do terceiro setor. E essas entidades que cometem essas irregularidades, obviamente que a lei já determina penalidades a elas, inclusive sérias penalidades, né? Muito complicado, porque elas são penalizadas, na maioria das vezes, estando na boa-fé. É possível dizer em São Luís que há muito mais desinformação, falta de estrutura, de conhecimento do que má-fé? Exatamente. Hoje nós temos um número muito pequeno de procedimentos abertos que visam apurar a responsabilidade de algumas entidades do terceiro setor. Muito poucas, diante do universo de associações e fundações que nós temos. Por quê? A gente observa que a falta de conhecimento, a falta de informação que essas entidades precisam ter para dar um trabalho de excelência
lá na sua comunidade. Que horas começa o evento, o local? Eu queria que a senhora reforçasse isso. Começa amanhã, às 8 horas da manhã, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça. Estaremos lá, inclusive abrimos para a classe universitária. Nós já temos 220 universitários credenciados, inscritos, todas as comunidades convidadas. Nós convidamos 280 entidades, 25 fundações e todas confirmadas. Será um grande evento, porque nós vamos trabalhar a questão da cidadania, o combate à corrupção, a fiscalização dessas entidades do terceiro setor, a prestação de contas. Vai ser um trabalho, um debate muito bom. Queria que a senhora reforçasse também a importância do controle social, a participação do cidadão, aquele que nos assiste agora, em relação a averiguar se essas entidades realmente são sérias, se elas estão cumprindo aquilo que diz o estatuto. Não é importante que as pessoas tenham essa informação também? Isso é um destaque que eu quero fazer, a pergunta é excelente, porque me ocorreu agora relembrar, que é o cidadão que nos procura. É ele quem vem dizer que o presidente daquela associação está desvirtuando da sua finalidade para que foi eleito. É o cidadão, que é o associado que vai lá no Ministério Público e diz: doutora Doraci, doutora Fernanda, aquela entidade, ela tem um patrimônio, ela tem um carro, ela tem uma casa que não condiz com seu rendimento próprio, então pode estar havendo bem ali um desvio do dinheiro público. E é esse cidadão que vem nos ajudar nesse controle social. Doutora, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, eu espero todos lá amanhã.